História bacana para contar de super traje. O super traje houve um impacto muito grande no ano de 2009. O ano de 2009, um piloto de helicóptero na Itália, ele tinha dois filhos. Ele tinha um filho chamado Giacomo e Eduardo. Giacomo e Eduardo. E ele ia para as competições de natação e ele começou a identificar que os filhos que a galera que competia, os trajes ou eram preto, ou eram azul, ou era cinza, e ele olhou aquilo como uma possibilidade de negócio. Eu vou fazer os trajes para os meus filhos, mas eu vou fazer de cores, eu vou deixar a natação mais bonita, mais colorida. E ele começou a produzir trajes laranjas, amarelo, verde-limão, roxo, e ele começou a fazer alguns experimentos em cores de trajes. E depois ele, opa, mas eu também posso fazer um traje que possa trazer algum benefício para o meu filho. Então ele desenvolveu trajes com placas, não necessariamente de neoprene, mas alguns tecidos mais leves que permitiriam dois aspectos fundamentais. O primeiro deles, compressão, e o segundo, flutuabilidade. O Giacomo e Eduardo nascia a famosa marca Jacket. Giacomo Eduardo, Jacket. O Jacket, em 2009, revoluciona a natação mundial. Porque com uma melhor compressão e uma melhor flutuabilidade, você trazia o nadador para cima d'água. Quando você traz o nadador para cima d'água, você diminui a resistência. Você diminui a resistência, os tempos baixam. O campeonato mundial de 2009 teve 52 recordes mundiais. 52 recordes mundiais. Será que a gente estava de olho em 52 fenômenos? 30 deles foram com o Jacket. 30 deles com o Jacket. E os outros 22 foram de Arena. Porque a Arena, que é uma outra marca, pegou a mesma textura do Jacket e botou no traje dela. Ou seja, dos 52 super trajes de alguma forma estavam sendo usados. E ali gerou aquilo um impacto muito grande, porque não era mais só o nadador, era o traje. E houve uma pressão de outra marca, a Speedo, muito descontente com o processo, e dos Estados Unidos, os americanos, ficaram revoltados porque o time americano era patrocinado pela Speedo. Eles ganharam o Mundial porque alguns dos nadadores desrespeitaram a regra e tinham que nadar com o Jacket e com a Arena, senão eles iam perder as provas. Então aí, na época fina, que hoje se chama World Aquatics, não, a gente tem que regular isso. Então a partir de 1º de janeiro de 2010, ela elimina por completo todo e qualquer traje que tenha efeito de flutuabilidade. Então, nenhum traje hoje tem flutuabilidade. Eles ajudam por outros tipos. O traje ainda continua sendo bom, caro, ainda é um bom mercado. Mas ele já não tem mais o efeito de flutuabilidade. Então a natação, ela inclusive levou algum tempo para os recordes mundiais voltarem a ser batidos, né? E ainda existem alguns trajes, alguns recordes, inclusive, da época dos trajes que não foram batidos. Mas tem uma coisa que os trajes tecnológicos deram para os treinadores, que foi a interpretação do quanto é importante fazer com que o nadador nade em cima d'água. Então, sem os trajes, os técnicos, eu inclusive, tivemos que mudar a forma de treinar, a preparação física e a constituição física do atleta, mais magro, mais leve, para que ele mais perna, para que ele pudesse manter o corpo dele dentro d'água. Então, nunca dê bola para quem fala mal dos trajes. Os trajes foram maravilhosos, ajudaram aquela galera que ganhou um monte de dinheiro, 52 mil recordes mundiais é muito dinheiro, ganharam um monte de bonificação e ainda ajudaram o futuro desenvolvimento do técnico da natação. Mas, de alguma forma, vai ter o recorde, assim, eu digo, talvez alguns recordes sejam inquebráveis por conta do traje, não sei. Não, vão cair todos. Vão cair todos? Vão, demora, mas cai. Porque eu ia te perguntar o seguinte... se de alguma forma a gente ia ter o recorde com traje e sem traje, se alguma hora ia existir isso, não, tipo assim... Não vai existir. Vai cair, todos vão cair. Se não ia ter esse asterisco de, o cara fez aquele número quase imbatível que ele tinha um traje que, de certa forma, o ajudava muito. Tem um recorde, somente um recorde, um ou dois, um recorde, que ainda é de 2008. Então nós estamos falando, o recorde mais antigo tem 17 anos, tá? Que é o 4 por 100 metros nado livre, aquele revezamento que o
os Estados Unidos ganha no final da França, que fechou ali o primeiro dia de competição dos Jogos Olímpicos de Pequim. É o recorde mais antigo. Todos vão cair, todos vão cair. Eu não tenho nem dúvida disso. Só que hoje, eu acho que é importante que se diga isso, hoje quando você vai competir, quando você entra naquela sala, que os caras ali ficam se batendo antes de nadar, tem um árbitro que tem um leitor de código de barras. E ele vai no teu traje e ele faz a leitura. Se o teu traje tá cadastrado, tu vai nadar. Se não tiver cadastrado, meu filho, vai trocar. E hoje, a World Aquatics, ela controla os trajes. Então, você quer botar um traje no mercado, você tem que mandar tantos modelos para eles e vão fazer vários meses de teste e vão receber o ok ou não. Então, a coisa tá realmente regularizada. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!